Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Eu gostaria de continuar a leitura a partir do verso 10. Marcos 4, versículo 10, diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e que haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Oremos. Pai, o Senhor que conhece as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, cada um que chegou aqui nessa noite, Pai, realmente com um propósito de ouvir a Tua palavra. E para isso nós te agradecemos, Pai, desde já esse privilégio. E te pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, faça mesmo a obra que nós não podemos fazer, que é nos ensinar nessa noite, que a Tua palavra venha mesmo de encontro a cada necessidade e assim, Pai, edificar as nossas vidas. E se porventura há alguém entre nós que ainda não tem a Tua palavra, a Tua mensagem, a tua salvação em sua vida, que o Senhor, Pai, possa mesmo fazer essa obra, abrir o entendimento, revelar as Tuas verdades e que hoje mesmo seja o dia da salvação. Nós entregamos carinhosamente cada vida que chegou aqui em Tuas mãos. Edifica a Tua igreja, Pai, e salva, se for da Tua vontade. É essa a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Os amigos, irmãos que têm vindo nos domingos à noite, nós estamos, assim, falando a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos, os seus discursos. E Jesus, aqui, nessa passagem, ele, no versículo 1 do capítulo 4, ele diz assim: Voltou Jesus a ensinar, dessa vez à beira-mar. Jesus ensinava, pregava a palavra de Deus, a doutrina de Deus, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava ali à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. O propósito do Senhor Jesus, realmente, era pregar, ensinar a palavra de Deus. E em muitas situações e ocasiões, Jesus usou esse, vamos dizer assim, artifício, né? Mas não é um artifício, mas as parábolas. E o que são as parábolas? São uma ilustração ou algo que o Senhor conta, uma história, para evidenciar, para clarear uma verdade da palavra de Deus. Ele usa como se fosse uma ilustração para ensinar uma verdade. E aqui Jesus está ensinando, não é, sobre a parábola do semeador. É muito comum nós sabermos, né, como faz uma plantação, uma sementeira, né? Então, Jesus usa essa ilustração para ensinar uma verdade a respeito da palavra de Deus. Mas aqui, né, muitos não compreenderam, muitos não entenderam, e inclusive os seus próprios
apóstolos, os próprios discípulos de Jesus. E ele aqui, carinhosamente, ele dá a explicação a respeito dessa parábola, né? Ele ensina para assim abrir mesmo, dar a explicação do que ele queria mostrar, do que ele queria ensinar. Então nós assim acompanhamos a leitura e ele falava, né, verso 3, olha, ouvi a minha palavra, eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então essa foi a parábola, né? Mas muitos não entenderam, não compreenderam, e Jesus passa a realmente dar a explicação, como ele diz, eu li aqui no verso 13, né? Então, ele lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? E aí ele vai explicar essa parábola do semeador. E é muito importante, né, essa explicação de Jesus, porque tem a ver com cada um de nós aqui hoje à noite, como também tinha a ver com a multidão que o estava escutando. Por isso que é importante, né? E hoje à noite aqui nós vamos ouvir a explicação dessa parábola pela própria boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele começa a falar, né? O semeador, ele semeia a palavra. Então, tem aqui o semeador, tem aqui a semente e tem também aqui o solo. Faz parte, né, dessa parábola. O semeador é o pregador. Como ele diz aqui, olha, o semeador semeia a palavra. Ou seja, o pregador, é isso que ele quer dizer, semeia a palavra e a palavra de Deus. E eu gostaria de começar chamando a atenção para esse semeador, né? Para o pregador. E assim como Jesus alertou, eu gostaria de hoje à noite também fazer um alerta, fazer mesmo que você tenha cuidado com quem está semeando a palavra de Deus. Quem realmente é o semeador, né? E Jesus diz, olha, tenha cuidado, porque muitos semeadores, muitos pregadores da palavra virão em meu nome e enganarão a muitos. Vão ser enganados por pregadores da palavra de Deus. E Jesus diz, tenha muito cuidado. E ele identifica esse tipo de semeador, esse tipo de pregador. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 15, você pode ver Jesus chamando a atenção, não é? Mandando ter cuidado e alertando. Diz aqui em Mateus capítulo 7, o versículo 15. Olha, acautelai-vos. Tenha cuidado, né? Tenha cautela. Acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos pregadores, dos falsos semeadores da palavra, que se vos apresentam, veja, disfarçados como ovelhas,
Mas esse é o detalhe, né? Por fora, ele usa um disfarce de uma ovelha, de algo assim carinhoso, manso, bondoso, mas por dentro, verdadeiramente por dentro, diz aqui, são lobos roubadores, são mercenários até das coisas de Deus. Não estão preocupados mesmo com as ovelhas, mas com si mesmo, com aquilo que lhes interessa, né? Através até da persuasão que eles têm. Como um lobo. Qual é o propósito do lobo, né? O lobo quer o quê? Né? Devorar, tragar as ovelhas indefesas. Então, nós temos que ter muito cuidado. E Jesus continua assim descrevendo esse tipo de mensageiro, esse tipo de pregador. E ele diz, olha, pelos seus frutos os conhecereis, pelo aquilo que eles estão produzindo, né? E você pode, assim, ter mesmo o cuidado, né? Ter a cautela de verificar quem realmente, podemos dizer assim, é o seu líder. Falando espiritualmente, é aquele que está à frente de um trabalho, aquele que está na evidência, que está mesmo. Como é que está a vida dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa? E é fácil observar, não é? É pelos seus frutos, é pelo seu procedimento. E aí, verifica como é a vida desse homem. Se ele está interessado mesmo nas ovelhas, ou se ele está revestido de uma capa, né? Como um disfarce, como um lobo que quer devorar mesmo o rebanho. Irmãos amados, amigos presentes hoje à noite, nós assim falamos até com tristeza, né? E eu aqui não estou para acusar ninguém, mas no nosso país, o que tem assim de homens, de líderes que têm um procedimento deplorável, condenável, homens que estão mesmo no ministério, à frente de trabalhos grandiosos, envolvidos, né, com negociatas, envolvidos com justiça, envolvidos mesmo com desfalques, falcatruas, no meio das igrejas, com a justiça mesmo. Isso é muito sério. Então verifica, né? Você, como Jesus está dizendo aqui, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus diz, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? É lógico, né? Que não. Assim, toda árvore boa vai produzir bons frutos. Porém, a árvore má vai produzir frutos. Aliás, não pode uma árvore boa produzir frutos. 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, né? Porém, a árvore má produz frutos maus. É a lógica, né? Não precisa explicar isso aqui. Diz, olha, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem tampouco a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Se você vê não só Jesus, a alerta dele, mas os próprios apóstolos, nos seus ministérios, eles enfrentavam os falsos doutrinadores, os falsos pastores, os falsos apóstolos, e eles vão assim, têm a coragem, né, de enfrentá-los, não no sentido assim de brigar, mas através da palavra de Deus mostrar o erro dessas pessoas. E como é que nós vamos assim saber? É através daquilo que estão pregando, daquilo que estão mesmo produzindo, através
das suas atitudes e do seu comportamento. Então tem que ter muito cuidado, né, com o semeador, com o pregador. E aqui Jesus continua no verso 20, olha, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E ele faz um alerta, muito cuidado. Diz, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, está falando em nome de Deus, chamando Jesus de Senhor, não é? E praticando até essas obras aqui, olha, diz, porventura, diz assim, aliás, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem que ter muito cuidado. Não é por dizer, né? Chamar Senhor, Deus de Senhor, que vai entrar no reino dos céus. É até um esclarecimento, né? Algo de espantar. Mas espera aí, ele é meu Senhor. Olha o que nós fazíamos. Diz aqui, olha, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E muitos, não são poucos não. Deus diz que muitos naquele dia hão de dizer, mas Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? Nós estávamos, né, pregando o teu nome, pregando a tua palavra, falando de Jesus, falando mesmo do poder de Deus, enfim, né, as pregações. Essas pessoas estavam fazendo isso. E diz, em teu nome não expelimos demônios? Estávamos fazendo esse tipo de coisa, né? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Faziam, expeliam demônios. Jesus não negou, estavam fazendo isso, não é? Mas olha o que ele disse para esse povo. Então lhes direi explicitamente, assim, vou falar na cara, né? Linguagem, no pau da lata, como diz assim, né? Pá! Jesus disse, olha, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. É de alarmar alguém receber uma notícia dessa de Jesus. Senhor, nós pregávamos, nós profetizávamos, nós expelíamos demônios, nós fazíamos milagres em teu nome. Era verdade. Mas Jesus vai dizer, nunca conheci vocês. Então quem fazia esse tipo de coisa? Irmãos, amado amigo, tem um ser poderoso, que nós vamos ver aqui nessa parábola, ele está envolvido na obra, no sentido assim, está presente, está interessado nas coisas de Deus, que é o diabo, que ele é o Satanás, e ele foi criado por Deus, e tem poder sim, de curar, de enricar alguém, de tratar, de fazer milagres, e até de se transformar em um anjo de luz. E não só isso, os seus ministros, os seus auxiliares, até como ministros de justiça. Mas Jesus aqui diz, olha, nunca vos conheci. E diz, apartai-vos, sai, né? Sai da minha presença. E aqui está o motivo, diz, olha, verso 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, muito cuidado, né, com o semeador, com o pregador da palavra de Deus. Volte lá a Marcos capítulo 4 e o versículo 14.
Eu poderia passar aqui até mais de uma hora mostrando para vocês as características dessas pessoas, em várias passagens das Escrituras, Pedro alertando, Paulo alertando, Tiago alertando, Judas alertando, esse tipo de pregador, de mensageiro. Mas Jesus está dizendo, tenha cuidado, acautelai-vos. E sabe, meus amados, aqui a palavra de Deus diz, o semeador saiu para semear a palavra, verso 14. O semeador, ele é o pregador. Mas diz aqui, a semente. A semente que ele está semeando é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, essa semente, eu diria assim, ela é de alta qualidade, É uma semente perfeita, porque nós cantamos aqui vários louvores falando da palavra de Deus. O Salmo 19:8 diz que a palavra de Deus, ela é perfeita. Veja, Salmo de número 19 e o versículo 8, falando dessa semente, dessa palavra que ela é perfeita. Diz assim, olha, Salmo 19:7. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita. E ela tem o poder, de transformar. E se você prestar atenção, diz aqui o que ela é e o que ela faz. A palavra de Deus, ela é perfeita, e o que é que ela faz? Ela restaura a alma. Diz aqui, olha, o testemunho do Senhor é fiel, as suas palavras. E o que ele faz? Dá sabedoria aos simples. Veja o verso 8. Os preceitos do Senhor, a sua palavra, eles são retos. E o que é que ele faz? Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. E o que é que ele faz? Ilumina os olhos. O temor do Senhor, ele é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, olha, por eles se admoesta o teu servo, aqueles que ouvem, Nós somos admoestados. E olha o que ele faz. Em os guardar, a grande recompensa. Então, essa semente, ela é de alta qualidade. Ela é boa, Ela é pura, ela é perfeita. Veja o que diz aqui pertinho o Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor, ela é provada, A lei do Senhor, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é provada, ela é santa. Os mandamentos do Senhor, eles são justos. E é bom. O Senhor Jesus orando em João capítulo 17, e o versículo 17, ele diz: a tua palavra, ela é a verdade. Então a palavra de Deus, essa semente, ela é boa, ela é de alta qualidade. E a Bíblia diz o seguinte, através dela, da palavra de Deus, é revela mesmo a condição de todos nós diante de Deus. A Bíblia declara, a palavra de Deus, que ela é a verdade. E conhecendo a verdade da nossa condição diante de Deus, ela nos traz, nos transforma, nos dá a libertação, nos liberta. Então, tudo isso, é pela palavra de Deus. Por isso que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E diz aqui, volte lá em Marcos capítulo 4, O semeador
saiu para semear a palavra. Então temos o semeador, que é o pregador, a semente, que é a palavra de Deus, e o local, o solo, aonde vai ser semeada a palavra. E nós vamos ver aqui nessa parábola que Jesus ele explica, né, que os solos são, aliás, o solo são os ouvintes da palavra de Deus. No começo aqui da parábola, né, ele diz, olha, ouvi no verso 3, eis que o semeador saiu a semear. E ele vai descrever 4 tipos de solos aqui, né? 4 tipos de ouvintes da palavra de Deus. E no versículo 9 ele diz, olha, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a explicação da parábola é essa, né? Jesus ilustra como a semente, a palavra de Deus, o semeador, o pregador da palavra de Deus, e o solo, os 4 tipos de solo, 4 tipos de ouvintes. E nós vamos identificar, até hoje à noite aqui nessa congregação, que há esses 4 tipos de ouvintes em todo o mundo, porque é Jesus que está falando, né? E aqui ele vai explicar, olha, verso 15, o primeiro tipo de solo, diz aqui, né? São estes os da beira do caminho, né? Quando ele ensinou a parábola, diz, olha, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, no verso 4, vieram as aves e a comeram. Aí Jesus vai explicar esse primeiro tipo de solo, né? Esse primeiro tipo de ouvinte. Diz assim, olha, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Isso aqui é importantíssimo, né, você saber. E, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Esse é o tipo de solo, aquele, nós chamamos o solo que é pisado, quem anda pelo mato, né? Quem anda aí pelas estradas, pelos os interiores, faz aquele caminho, né? Onde as pessoas vão passando. Fica duro ali, né? É petrificado. Não chega, a água não penetra de tão duro que é. Então Jesus compara esse tipo de solo aqui, de dureza, né? De incredulidade, dureza de coração, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas são duros, são mesmo assim, não querem saber, não tem conversa, muitos não querem nem ouvir. Nós encontramos e conversamos assim com missionários, os irmãos que pregam, que fazem evangelismo, você vai encontrar esse tipo de ouvinte, né? A gente começa a falar alguma coisa, não quer ouvir, até são mal educados, enfim, são situações difíceis que os mensageiros encontram. Mas tem algo aqui que diz, olha, quando o semeador sai para semear, logo vem quem? Satanás, o diabo. Esse é pontual. Ele não chega atrasado nos cultos, não. Logo vem Satanás. E qual é o propósito dele aqui? Ele diz, olha, tirar, roubar a semente. Então, quando Jesus diz, olha, aquela semente que caiu na beira do caminho, logo vem as aves, né? A ave é o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. E encontra esse solo aqui duro, né? Incrédulo, aqueles que não querem ouvir, não querem mesmo nem ter contato nenhum com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Mas tem um segundo aqui, diz assim, olha, versículo 16, semelhantemente, ou seja, estes, são os que são semeados
em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Enquanto o primeiro é o incrédulo, esse tipo de solo, né, ele ouve a palavra, até recebe com alegria, né, aceita, reconhece e recebe. Mas diz aqui, né, Jesus continua dizendo, olha, são semelhantes àqueles que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, com emoção, são emocionais, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E há no meio do mundo, né, pessoas que ouvem a palavra de Deus e até recebem. Muitos que são chamados à frente, querem aceitar Jesus, muitos vêm, fazem uma decisão, choram, se emocionam, mas aqui Jesus está dizendo, tem cuidado, porque o solo, o coração, ainda é como uma rocha, né? É algo superficial. E diz assim, olha, o que vai acontecer? Diz assim, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, veja, por causa da palavra, logo se escandalizam. E há, mesmo no meio mundial, né, no meio das igrejas, esse tipo de ouvinte, esse tipo de comportamento, que aceita Jesus, acha que aí vem a falsa pregação, acha que Jesus vai dar o jeito na vida deles, principalmente material, né? É pregado isso, tá tudo bem, vai dar tudo certo, mas, meus amados, tenha muito cuidado, né? Porque vai vir, não é quando vir, vai vir as angústias, chegando às tribulações, às perseguições, essas pessoas vão se escandalizar. Mas espera aí, ele não prometeu que eu ia ficar rico? Não prometeu que ia me curar? Não prometeu isso? Aí vai vir, né? As coisas vão se decepcionar, vão até se escandalizar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, é a mesma parábola, Jesus explicando, mas veja que no versículo 13 diz, né? E a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Algum tempo. Eu falo com tranquilidade, não é nem para ofender, não. Mas eu já estou nessa igreja aqui, vai fazer 21 anos. E essa igreja já existe há 23 anos aqui nesse local e mais um tempo ali onde iniciou, na garagem do pastor Fred. Muitos, eu lhe digo, e eu já vi, que aqui nesse culto, depois do culto, procuraram pastor Fred, pastor José, pastor Fábio Omar, pastor Heraldo, pastor Herbert, vários, né? Chorando, acreditando, aceitando. E nós, assim, com alegria, né, recebemos nesse sentido. Mas começou a vir as dificuldades, as angústias, as tribulações dessa vida, porque Jesus, sabe o que ele prometeu? No mundo tereis aflições. Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz. O que é uma cruz, né? É algo difícil, é algo pesado, é algo mesmo... Então não tem moleza não. E vai vir isso, meu amado. Não fica
enganado, não. Aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus, recebê-lo como o seu único e suficiente Salvador, você vai ter problemas na tua casa, na tua família, com os teus amigos, no mundo, porque você vai agora, a partir daí, enfrentar os verdadeiros inimigos de Deus. Fique sabendo disso, né? Antes você não tem essa noção, não tem essa percepção, porque você é do mundo, você é incrédulo, mas quando verdadeiramente nós confiamos em Jesus Cristo, vai vir. O mundo passa a ser o seu inimigo. Inimigo. O diabo, Satanás, ele passa a ser o teu inimigo também. E eu não quero ofender ninguém, porque antes ele é o teu amigo. Ele é até o teu pai, né? Eu falo assim porque ele era o meu pai. E eu não quero ofender ninguém, não. O diabo era o meu pai, porque antes eu o servia, eu fazia o que ele queria, atendia os seus desejos. Então o diabo, né? O mundo e a minha própria carne. A Bíblia descreve. Outrora, Efésios capítulo 2, ali 1 a 3, mostra claramente. Outrora o que nós éramos, né? Inimigos de Deus, filhos da ira, andando e seguindo o curso do mundo, o sistema mundano, servindo o diabo, Satanás, que era o nosso pai, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas aqui diz, né? Olha o versículo 13. Ao que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, vejam, se desviam. Eu chamo esse solo, o inconstante. Né? Tem que ter muito cuidado. Mas volte lá para Marcos, capítulo 4. Então nós vimos aqui o primeiro tipo de solo, aquele incrédulo. Esse outro aqui agora é o inconstante, o emocional. Mas diz aqui o versículo 18. Os outros semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Eles também, né, ouvem, recebem, até aceitam. Mas diz aqui, olha, mas, né, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, veja, concorrendo, né? Sabe que é a verdade, aceita a palavra de Deus, sabe das coisas de Deus, mas algo vai concorrer contigo, comigo, né? E aqui Jesus é bem claro, os cuidados do mundo. Não só isso, as fascinações das riquezas, né? E as demais ambições, concorrendo, sufocam o que? A palavra, ficando ela infrutífera. Ou seja, o tipo do solo aqui é aquele infrutífero, é o materialista. E sabe, meus amados, Jesus Cristo encontrou, e um jovem encontrou-se com ele. Um jovem, um homem, né, podemos dizer assim, um homem rico. E esse homem encontrou com o Senhor Jesus e disse: Senhor, o que farei eu para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer? E esse homem encontrou com quem mesmo tinha e tem o poder de dar a vida eterna. Jesus, que maravilha, né? E você hoje à noite está tendo esse encontro com Jesus. O único que tem o poder de dar a vida eterna. Mas esse jovem disse: o que é que eu faço, bom mestre, para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, tu sabes, né? Tu conhece a palavra de Deus.
Tu tem entendimento. Ele era um judeu, conhecia mesmo. Tu sabe as leis, tudo, né? Cumpre, vai, obedece. E ele disse: Senhor, eu tenho guardado desde a minha mocidade, tenho guardado a tua palavra. E a Bíblia diz que Jesus olhou para esse jovem e o amou. Olhou com amor. E ele olha, meus amados. O Senhor Jesus olha cada um. A Bíblia diz que ele olha e vê nós pecadores, vê a nossa condição e olha com amor, olha com compaixão. Mas ele disse, né? Só falta uma coisa para ti. Vai, vende tudo que tu tens. Dá aos pobres. Vem e me segue. Sabe, é uma das passagens mais tristes das Escrituras. A Bíblia diz que esse jovem, ele saiu da presença de Jesus. Ficou mesmo com as palavras que ele ouviu, ele ficou assim, saiu da presença. Ficou contrariado com a palavra de Jesus Cristo, com a palavra de Deus. E aqui ele provou que algo, né, o sufocava, concorria às riquezas. Deus sabe, né? Ninguém tem o poder de dizer que esse homem foi para o inferno, Deus sabe, mas a história diz que ele saiu da presença da vida eterna, porque era dono, possuía muitas propriedades. O amor dele estava nos bens, naquilo que ele possuía, naquilo que ele buscava, né? A fascinação pelas riquezas e as demais ambições. Então, tem que ter muito cuidado. Se torna aqui um materialista, né? um infrutífero. Terceiro tipo de solo, né? Agora tem o quarto. Veja aqui o versículo 20. Os que foram semeados em boa terra, diferente, né? Diz aqui, são aqueles que, vejam, ouvem a palavra. Não só ouvem, mas a recebem. E esse ouvir aqui, meu amado, é o ouvir que nós chamamos de uma forma eficaz, eficazmente. A Bíblia diz que a fé de acreditar vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que salva, a palavra que mostra a nossa condição diante de Deus, de pecadores perdidos, a palavra da verdade que revela o plano de Deus. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para vir a esse mundo e tomar o meu lugar, o teu lugar, o nosso pecado. E ali na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço do pecado, dando a sua vida, derramando o seu sangue, morrendo na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não ficou na morte, ele venceu, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele morreu, né, por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse é o Evangelho. As boas novas de salvação para quem? Para os perdidos, para os incrédulos, para mesmo o inconstante, o infrutífero. É para esses. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar e salvar só perdido. Não tem nenhum são nesse mundo, não, só perdido. E ele é especialista, né, em salvar os perdidos. E aqui diz, os que foram semeados em boa terra estavam prontos para ouvir a palavra de Deus, com os corações mesmo, não mais endurecido, né, enrijecido como uma pedra, mas pronto para a semente ali cair. E, meus amados, o seu coração e o meu, ele fica pronto quando nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus.
nos humilhamos na sua presença, confessamos, nos arrependemos dos nossos pecados, e a semente vem. E ela mesma diz assim, né? Eles ouvem a palavra de Deus e a recebem mesmo a nova vida, e aqui passa a nascer, né? Uma nova criatura, uma nova criação, uma árvore, e ela vai frutificar, porque ela vai obedecer a palavra de Deus. E aqui diz, né? Frutifica a 30, a 60 e até a 100. Então Jesus, ele deu essa explicação em relação a essa parábola do semeador, né? O semeador é o pregador. A semente é a palavra de Deus, a excelente, né? A boa semente. E os solos, os 4 tipos de solo, são as pessoas ouvintes. E eu vou terminar com a seguinte pergunta. Você que é ouvinte hoje aqui da palavra de Deus, qual é o tipo de solo que você é? É Deus que está te perguntando. A resposta, né, você dá a Ele. Você é um solo tipo incrédulo, duro, coração mesmo petrificado. Você é o tipo do solo que é um solo rochoso, que não tem raiz. Você é o tipo do solo que é aquele tipo entre os espinhos, onde os cuidados, as coisas desse mundo, as fascinações, estão tirando você das coisas de Deus. Ou é esse solo aqui pronto para receber a palavra de Deus e para frutificar? Sabe, meu amado, nós vamos ainda continuar vários domingos. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que as multidões, elas buscavam o Senhor para ouvir a palavra do Senhor. E os discursos de Jesus, as pregações de Jesus, eram cheios de amor, mas era também cheio de verdade, e confrontava os homens. Certa altura, Jesus terminou uma pregação tipo essa, né? E nós vamos ver até em outras semanas. E muitos que estavam com ele, a Bíblia diz que rejeitaram, não acreditaram, né? Negaram. E foi se afastando. E começou com uma multidão. Quando ele olhou, só tinha os 12. Aí ele perguntou assim: e vós? E vocês aí? Não vão embora também, não? E os discípulos disseram: dura é esse discurso, dura é essa pregação. Mas Pedro disse: mas Senhor, né? A quem nós iremos? Se é tu que tens as palavras da vida. Então, meu amado, hoje à noite nós não temos saída a não ser em Jesus Cristo. E eu espero não ter sido duro com ninguém. Muito pelo contrário. Eu queria mesmo esclarecer aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus diz. Ele diz: olha, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai mais entrar em juízo, em condenação, mas passou da morte para a vida. E não há nada mais importante nesse mundo do que a sua vida, a vida eterna, a sua salvação. Dinheiro no mundo, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Nada a não ser a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos partir, meu amigo. Nós vamos partir, meu amado. E nós não vamos levar nada, né? Mas nós podemos entrar na presença de Deus de graça, pela salvação. Não tem que pagar nada. Que Deus possa, assim, nos ajudar nessa noite, né? Pai, eu te louvo, Senhor.
E eu te agradeço porque ainda podemos ouvir a tua palavra. A tua semente, a boa semente. Ainda podemos, Pai, nesse local, pregar a verdadeira palavra do Senhor. E que o Senhor possa usar a tua palavra, através do teu Santo Espírito, semear mesmo, implantar em um coração aqui nessa noite. Um coração que possa estar arrependido, um coração apto, Pai, a receber essa semente, que ela possa penetrar nesse coração, através do reconhecimento da condição diante de Deus, através do arrependimento dos seus pecados, confessando mesmo que precisa da salvação e reconhecendo essa salvação em Jesus Cristo, e essa semente vai mesmo frutificar. E eu oro, Pai, por essa vida preciosa. O Senhor conhece cada tipo de solo aqui hoje à noite, cada ouvinte da tua palavra. Não permita, Pai, que o diabo venha roubar a semente. Não permita, Pai, que as coisas do mundo sufoquem os cuidados, possa mesmo tirar alguém da tua presença, mas que possamos ser aqueles que ouvem a tua palavra, que recebem a tua palavra e permanecem na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, e ajuda cada um nessa noite. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.